Os vereadores de Guarapuava aprovaram em junho lei que cria emendas impositivas e coloca 1,2% do orçamento do município, né, na mão dos vereadores, digamos dessa maneira, né? Metade desse valor, obrigatoriamente, deve ir para a saúde. Que os vereadores indicarem, o prefeito terá que pagar, né? Colocamos dessa maneira aqui. Esse orçamento aqui gira em torno de 10 milhões de reais. Por isso está com a gente aqui, e é a primeira vez, né, que esse mecanismo é utilizado, né, as emendas, para a gente vai entender um pouquinho mais aí sobre esse processo de elaboração da lei com as indicações. Vereadora Bruna Spitzner, primeira secretária da Câmara de Vereadores de Guarapuava, vai falar para a gente um pouco mais a respeito deste assunto e outros aí da Câmara de Vereadores. Seja bem-vinda aqui, vereadora, ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, Magrão. Bom dia, Kleber. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Acho que o teu microfone não tá legal aí, Kleber. Vamos fazer. Enquanto isso, enquanto a gente acerta ali, vamos fazer a troca do microfone ali da Bruna. Daqui a pouquinho a gente vai então trazer essa entrevista. Repito, então, é a primeira vez que esse mecanismo, né, vai ser usado em Guarapuava, para entender como será o processo de elaboração da lei, com as indicações. Então, nós vamos, agendamos essa entrevista com a vereadora Bruna Spitzner. Vamos fazer o teste agora, Bruna, ao vivo. Bom dia. Bom dia. Agora ficou bom demais. Agora bom dia, sim. Magrão. Bom dia, Kleber. Obrigada pela oportunidade de estar aqui explicando para a população, né? Esse diálogo é tão importante para as pessoas entenderem o que são as emendas impositivas. Como o Magrão falou, é algo muito novo, até para nós mesmo lá na casa. Então, a gente também está agora nesse processo de indicação, de entender um pouquinho mais do procedimento, até porque nós estamos agora num período de transição de governos, Sim. né? Então, a gente tem todo esse cuidado para poder indicar as emendas para o próximo mandato. Uhum. Primeira vez que isso acontece, né? Que os vereadores aprovam essa lei. Conta um pouquinho para os nossos ouvintes o que se trata essas leis impositivas. A gente já falou um pouquinho aqui, mas lá atrás a gente já tinha falado com o Kleber aqui no programa, mas assim, é uma parte do orçamento que os vereadores, né, poderão fazer essas emendas na Câmara e aí, por consequência, o prefeito, a prefeitura, enfim, tem que pagar essas emendas, Exatamente. digamos assim, né? O que acontece? Hoje nós temos no Brasil, né, um movimento dos deputados que eles têm as emendas para poder destinar para os municípios, para os estados, seja na Câmara Federal ou na Assembleia Legislativa do Paraná. E essa prática das emendas, ela existe em outras cidades, em municípios onde os vereadores podem fazer essas indicações. Então, nós temos municípios como Curitiba, Foz do Iguaçu, até municípios menores, como Tibagi, por exemplo, que já tem a prática das emendas impositivas. E isso nada mais é do que cada vereador ter entre aspas, uma cota, né, do valor do orçamento municipal para poder destinar para os projetos e programas de seu interesse, aqueles que a gente tem mais contato e que precisam dos financiamentos. Então, a ideia é que a gente tenha um valor ali de 9 milhões que está na nossa reserva de contingência hoje, né, que foi o que está acordado lá quando foi proposta a lei das emendas impositivas, e serão divididos entre os 20 vereadores em exercício hoje, então 450 mil para cada vereador indicar esse recurso para financiar algum projeto, para financiar alguma entidade de assistência social, né, para poder, que está ali no dia a dia da população, até porque nós estamos mais próximos da população no dia a dia, né? Uma parte desses valores é livre, pode indicar para qualquer projeto, e outra em especial para a saúde, isso? Exatamente. 50% ele é obrigado a ir para a Secretaria de Saúde. Então, para compra, aquisição de material, a única vedação na Secretaria de Saúde que nós temos das emendas impositivas é a folha de pagamento. Então, esse recurso ele não pode ser destinado para pagar o pessoal da prefeitura. De restante, aquisição de veículo, reformas, financiamento de projetos voltados para a saúde, até mesmo alguns vereadores ali estão se movimentando para encaminhar esse valor para o Hospital do Câncer, para a construção do nosso Hospice SUS e da casa de passagem também, né? Então, 50% desses 450 mil devem ir para a saúde e os outros 50% a gente destina para projetos de nosso interesse. Já está definido como que os vereadores farão isso, porque tem a discussão da lei, todo ano é feito, alguns vereadores já apresentavam, né, emendas, a maioria nunca era aprovada, né? Mas assim, como é que vai ser esse ano? É diferente das emendas aditivas e modificativas à lei orçamentária. As emendas impositivas, elas não vão a plenário, a gente não vota essas emendas, porque elas são indicações de orçamento dos vereadores.
Então, a gente está fazendo até essa semana um processo de orientação aos vereadores, ali a Comissão de Finanças e Orçamento, a qual eu sou presidente, a gente está fazendo essa orientação de como que os vereadores vão fazer essas indicações. Mas é diferente das emendas que nós votamos em plenário. Então, os vereadores já estão apresentando as emendas em plenário, né, de criação de projetos, quais são as prioridades que a gente tem para poder colocar o orçamento em funcionamento, principalmente nessa época de transição de mandatos. Então, aquilo que o novo prefeito, né, o prefeito eleito, o Denilson Baitala, ele vai trabalhar no que vem com o orçamento que nós aprovarmos na Câmara esse ano. Então, é importante que a gente olhe os projetos que deram certo e que se mantenha, né, para que a gente consiga fazer a manutenção desses projetos no ano que vem. Então, essas emendas modificativas e aditivas vêm nesse sentido. As impositivas, as emendas indicativas que a gente fala, é aonde a gente vai colocar o recurso especificamente nos programas e projetos. Então, essas não vão a plenário para votação. É só uma apreciação da casa para que a prefeitura execute isso no ano que vem. Ou seja, um vereador propôs uma emenda, o outro não vai precisar opinar se quer ou não quer, se sim ou se não. Exatamente, é de indicação do vereador. Por exemplo, eu posso indicar uma emenda lá para financiar um projeto de mulheres na ciência lá no Silotec Park. Não precisa que outros vereadores aprovem esse projeto lá no Sila, assim como tem outros vereadores que vão encaminhar para outros projetos, né, entidades ali que fazem o acompanhamento, até financiamento de projetos culturais. Os 50% que não estão amarrados com a saúde, eles têm uma gama muito vasta de atendimento da população mesmo desse financiamento. Uhum. Até quando que os vereadores têm que fazer essas indicações? A gente tem a votação da lei orçamentária até 31 de dezembro, né? Mas ali as nossas sessões geralmente vão até a metade de dezembro, então a gente tem 15 dias antes da votação da lei orçamentária para apresentar as indicações. Mas até em conversa com o secretário Diocésar, nós não precisamos apresentar, principalmente aqueles vereadores que foram reeleitos, a totalidade, né? Esse valor vai permanecer na reserva de contingência. E aí, nesse momento, eu não tenho uma entidade para financiar. Mas no ano que vem eu posso acumular esse valor e financiar um valor maior para algum projeto, sabe? Os vereadores que estarão em mandato, no caso, né? E ao decorrer do ano também tem como a gente fazer essa destinação, porque ela é só uma abertura de crédito de um valor que já está separado na reserva de contingência. E, assim, os vereadores, existe a possibilidade ou não? Queria que você tirasse a dúvida até dos nossos ouvintes. Por exemplo, lá 1, 2, 3 vereadores, né? Vamos se reunir aqui, vamos juntar aqui, vamos fazer uma emenda conjunta e destinar um valor maior para a saúde, por exemplo, para um projeto que requer um valor maior. Pode fazer essas indicações conjuntas? Pode fazer. Isso até a gente já se chama, até nas câmaras maiores, né, como emendas de bancada. Então, os vereadores podem se juntar para financiar um único projeto, junta o valor e faz essa apresentação da emenda impositiva de maneira conjunta. Daí é uma apresentação só em nome de vários vereadores. Isso é interessante porque Guarapuava, segundo dados da própria Secretaria de Saúde, precisa de pelo menos mais 14. Eram 15, agora precisa de mais 14 UBS para atender no mínimo a população. Pegar a população, dividir pelo porte de cada unidade, você tem um déficit de pelo menos 14, né? Foi aberta do centro agora, recente. Um vereador sozinho, 450 mil, dividido por 2, aí vai dar 225 mil. Não vai conseguir, não constrói uma UBS, mas se alguns vereadores se reunirem, dá para construir uma UBS, dá para fazer coisas maiores, né? Exatamente. Então, nesse sentido, é interessante essa possibilidade, né? Até essa questão dos CRAS também, né? Que a cidade tem um déficit de CRAS. Então, com a junção dos vereadores, a gente consegue fazer projetos grandes para deixar aí para a população ficar mais confortável nos atendimentos, sem dúvida. Mas essa é agora, falando ali das negociações, das conversas, essa é uma possibilidade real? Os vereadores estão pensando nisso, até porque, Bruna, né, Magrão, ouvintes, às vezes assim, a gente pensa, o vereador ele vai poder propor, isso é positivo, porque o vereador tem a proximidade com os bairros, né? Mas também, se a gente observar agora o orçamento federal, as emendas destroem o orçamento, porque ao invés de financiar uma política pública, vai lá o deputado e diz, eu quero que faça uma estrada aqui, vai ver a estrada, leva para a fazenda dele. Aconteceu, né? Com o deputado Juscelino Filho, que está indo no governo Lula, inclusive, né? Acontecem coisas assim, há um interesse específico, que às vezes não é a coisa mais importante, mas porque a emenda é impositiva, vai ser feito. Então acaba, às vezes, destruindo a gestão orçamentária de um município. Então,
há muita responsabilidade na mão dos vereadores agora, né? Demais. Inclusive, até essa questão do cálculo do quanto seria o valor das emendas impositivas, na lei a gente coloca 1,2% da receita corrente líquida do município, né? O que é isso? A receita corrente líquida, então, é a receita primária do município de Guarapuava. E essa é uma receita estimativa que a gente tem hoje, né? Ela nunca vai ser uma receita concreta, porque a gente não sabe quanto o município vai arrecadar, quanto vai ter de déficit, enfim. Mas existe muito essa necessidade de conscientização de cada vereador, né? Para que a gente financie projetos que serão realmente impactantes na vida da população, sem pensar no benefício próprio. A ideia é, como a gente está próximo da população, a gente sabe aquilo que vai fazer a diferença na vida das pessoas, e a gente sabe que existem muitos projetos que podem ser financiados que vão alavancar a nossa cidade. Mas isso vai muito da consciência de cada um, né, Kleber? A gente vai aceitar as emendas de cada vereador para fazer uma estrada, para fazer uma manutenção, para fazer alguma coisa nesse sentido, mas vai da consciência de cada um ali na hora da indicação. Esses recursos, essas emendas, eles podem ser encaminhados assim para que tipo de entidade, por exemplo? A gente, tudo bem, vamos fazer uma estrada, vamos fazer uma reforma numa UBS, por exemplo, um vereador, por exemplo, que ele se identifique mais com o bairro, né, que ele represente aquele bairro, pode indicar para fazer, só um exemplo, né, uma reforma numa UBS. Mas assim, para outras instituições, para outros projetos, que tipo de entidade que esses valores podem ser destinados? As entidades socioassistenciais que estão cadastradas no Conselho Municipal de Assistência Social, todas essas que já recebem as emendas de fora, né, a gente consegue fazer a destinação, porque é o mesmo trâmite. A emenda vai para o Fundo de Assistência Social e dali o fundo faz a aprovação e encaminha para as entidades. Então, todas as entidades que estão cadastradas, estão aptas, estão com a documentação em dia, podem receber, e também é financiamento de projetos dentro das próprias secretarias e daquelas entidades que estão com o título de utilidade pública do município, que podem receber os valores. Lembrando que essas entidades, elas precisam estar com toda a documentação em dia. Documentação em dia, essas são as certidões negativas das empresas. Porque, assim como qualquer recurso público recebido por elas, a gente precisa da prestação de contas, de qual projeto vai ser financiado, para que foi usado. Esse não é um recurso que vai lá e não vai ter, a gente não vai ter ideia. Acompanhamento, né, para onde que está indo o recurso. Exatamente. Né? Então, não é emenda Pix lá do que chega e pode fazer o que quiser. Com certeza. Bruna, importante nesse ponto, para a gente esclarecer para o nosso ouvinte. A prefeitura hoje, atualmente, ela já faz a aplicação de recursos para muitas dessas entidades, até porque muitos serviços assistenciais a prefeitura não dispõe de aparelho próprio, né? A prefeitura não tem uma instituição de longa permanência para idosos, ela contrata esse serviço, não tem um albergue, né? Então contrata, né? Financia esse serviço de instituições que são da sociedade civil organizada. Não há o risco de, por exemplo, um vereador indicar um recurso para uma dessas instituições e a prefeitura diminuir lá do seu... ela passaria 500 mil. Então se um vereador aqui destinou 200 mil, eu vou passar só 300 e ficar na mesma, não tem acréscimo nenhum. Vocês estão atentos a isso? Exatamente. A gente está atento a isso justamente porque o nosso papel, acho que primordial enquanto vereadores, é a fiscalização das leis orçamentárias e se elas estão sendo executadas da maneira correta, né? Então, tudo que está dentro da LOA, do PPA e da LDO, que são as leis de diretrizes orçamentárias, leis do orçamento anual, o plano de ação pelos próximos 4 anos de mandato, a gente está atento se aquilo realmente está sendo executado. Então, a lei de orçamento anual, que é a que a gente vai votar agora, que está fazendo a destinação das emendas, ela vem exatamente rubricado quais são os programas, qual que é o valor que precisa ser destinado para manutenção de cada um. Então, o objetivo da Câmara no ano que vem é ver, né, porque como é um projeto novo que a gente está fazendo, né, é ver se as emendas impositivas estão sendo destinadas da maneira correta, mas o orçamento também está sendo realizado da maneira correta. Porque como isso já está destacado na lei orçamentária, é a obrigação do município que ele cumpra o que está ali na lei, né? Então, nós, enquanto vereadores, os vereadores eleitos para o próximo mandato, eles têm essa obrigação de fiscalizar se a lei orçamentária está sendo executada da maneira com que ela foi aprovada. Houve reuniões ou uma conversa com o próprio secretário de Finanças antes dessa aprovação, até para fazer, né, um planejamento até já para
para quando essas emendas precisarem ser pagas, esses recursos liberados? Houve uma conversa com a própria Secretaria de Finanças? Com certeza. A gente teve várias conversas com o secretário Diocésar, até para a gente poder entender qual seria o valor que a gente poderia colocar na lei das emendas impositivas, que não seria um impacto muito grande para o restante dos projetos que o município já tem, né? Então, a gente não pode trazer um valor muito alto para a Câmara, fazendo com que isso impacte no orçamento do município. Não faz sentido, porque a gente acaba, né, perdendo ali o sentido de tudo. Então, nós tivemos várias conversas, até na semana passada nos reunimos novamente com o secretário para ver o funcionamento, como seria destinado, como seriam abertos os créditos para poder fazer o pagamento dessas emendas. Então, essa conversa está bem alinhada, né? A gente também está tentando conversar com o pessoal da equipe de transição agora do novo governo, para que eles também entendam o funcionamento, porque é uma equipe que sai, que a gente conversou durante o ano inteiro, para uma equipe que entra e vai ter que executar o que a gente está indicando, né? Então, a gente está tentando fazer essa mediação também, para que as coisas caminhem tranquilamente no ano que vem. Bom, o orçamento do ano que vem está projetado em 880 milhões. 880 Isso, milhões. entre administração direta e indireta, né? Mas não é 1,2% desse 880, né? É da receita corrente. Isso, é da receita corrente líquida. O orçamento total do município, ele engloba, então, a administração direta, que é a prefeitura, e a indireta, que são as entidades, tipo a Fundação Proteger, né? A gente tem toda a parte ali que a gente também financia, a SURG, enfim. Esse valor das entidades, né, da administração indireta não entra no nosso cálculo. A gente faz o valor só da receita corrente líquida daquilo que o município arrecada, tirando as despesas primárias do município. Então, essa é a nossa receita corrente líquida. Primeiro, a gente arrecada tudo, paga aquilo que já está previsto, né? Aquilo que já está amortizado, digamos assim, lá na nossa demonstração de resultado. E aí, a gente faz o valor da receita corrente, das emendas impositivas, que é 1,2% da receita corrente do município. Então, esse valor que foi destinado e hoje está dentro da reserva de contingência, para que a gente destine. Nesse valor da reserva de contingência, a reserva ela é para quê? Ela é feita para a gente poder ter ali um extra do município caso aconteça alguma catástrofe climática, alguma coisa assim, para poder financiar essas despesas que não estavam previstas ali, né? Eventos catastróficos. Assim. E é interessante, né, Bruna? A senhora é contadora, né? Sim. Então é fácil assim, mas para explicar para o nosso ouvinte, essa reserva de contingência, eu algumas vezes que acompanhei a votação do orçamento, alguns vereadores, mas é muito dinheiro, tudo isso para uma reserva de contingência. Na verdade, é uma previsão no orçamento, não significa que vai pegar esse dinheiro e vai deixar guardado. Assim. O orçamento é diferente da disponibilidade financeira, né? Isso é importante dizer, né? Então, assim, de alguma maneira, tirar da reserva de contingência não impacta diretamente no aspecto financeiro. É claro que se ocorrer, né, um evento na cidade que exija a aplicação de dinheiro e não esteja previsto no orçamento, aí vai precisar se trabalhar na Câmara para destinar recursos, né? Até porque a gente tem essa maleabilidade do orçamento, né? A gente tem como trabalhar o orçamento principalmente nos recursos livres. O município ele recebe muitas emendas de fora para financiar os projetos, emendas para a saúde, da Câmara dos Deputados, né? Da Alep mesmo. Então, a gente tem essa margem para trabalhar. Hoje, a reserva de contingência ela está com o valor de 9 milhões, que é o valor das emendas impositivas, mas isso não quer dizer que o município não tenha a possibilidade de custear caso aconteça alguma catástrofe climática, como foi a das enchentes lá em 2014, né? Que a gente teve que reconstruir muitas coisas da cidade e o recurso veio da reserva de contingência. Mas a gente tem essa possibilidade de trabalhar ainda dentro do orçamento municipal. Não é algo engessado. Certo, então, eu fiz um cálculo, claro, muito assim, preliminar ali, né? Vendo os dados lá do orçamento, se colocar 1,2, vai dar cerca de 10 milhões. Isso. Então, o senhor falou de 9, já tem assim um valor exato? Isso. O que veio da lei orçamentária, ele já veio com os 9 milhões. 9. Isso, ele já está com 9 milhões, que também a gente tem que entender que nós colocamos na lei 1,2, mas também a gente não pode prejudicar o orçamento do município, e aí vem aquilo que o município acha que não vai prejudicar
no andamento do orçamento, né? Então, a gente tem essa possibilidade de trabalhar com os 450 mil cada vereador, 225 mil para a saúde e 225 mil para outros projetos. Uhum. Bom, a gente comentou que é a primeira vez que isso acontece na Câmara de Vereadores de Guarapuava, essas emendas, né? Isso dá uma certa, assim, autonomia para os vereadores, que muitas vezes depende tudo do executivo, né? Faz uma indicação, tem as emendas lá que o vereador pode também fazer, mas daí já não sem a garantia de que ela realmente será cumprida. Essas é um ponto importante, é um marco importante aí da Câmara de Vereadores de Guarapuava, dando essa certa autonomia para os vereadores, mesmo que seja ali um valor, se for ver 1,2, nem 10 milhões dentro de um universo, de um orçamento grande, mas que, se bem utilizado, né, pode aí apresentar aí valores importantes aí para alguma instituição ou, de uma maneira geral, para algum projeto aí de um bairro, um projeto importante aí da cidade, né? Sem dúvida, é algo que é uma luta já de muitos anos da Câmara Municipal, né? Como você falou, Magrão, a gente é muito travado no nosso trabalho, né? As pessoas, a população sempre acha que nós fazemos as coisas, mas infelizmente a gente depende muito do executivo, as indicações, que muitas vezes acabam não sendo levadas em conta, a gente tem que ficar lá batendo na porta, ligando para as pessoas, fazendo as coisas andarem, né? Ficando em cima, né? Como a gente fala, para que as coisas caminhem. E essa disponibilidade da gente ter esse recurso para indicar onde ele vai ser executado, a gente sabe qual que é a prioridade. Por exemplo, os vereadores que têm bairros, né, que têm redutos. Então, ele sabe que ele está precisando de um asfalto há 30 anos. Mas, infelizmente, não foi prioridade do executivo. Então, agora vai ser prioridade, porque eu estou indicando para que seja prioridade. Então, isso traz para nós, sem dúvida, uma autonomia muito maior de trabalho, né? A gente consegue trazer a melhoria para perto da população de uma maneira mais eficiente, principalmente, e mais concreta, porque é tudo muito no abstrato, né? A gente chega lá e fala, então, precisa essa indicação aqui, colocar mais areia nesse parquinho, arrumar aqui, colocar lá, enfim. E aí a prefeitura vai tentando adequar aquilo que a gente indica. Depende da boa vontade, muitas vezes, de um secretário. Dependendo da questão ali, ou oposição ou situação, já fica mais difícil, né? Também o atendimento para o vereador, né? Tem toda essa questão. Então, as emendas impositivas, elas trazem uma liberdade muito maior de trabalho para vereadores, independente de estar na situação ou na oposição ao governo municipal, né? Fez a emenda, vai ter que ser cumprida. Só não é cumprida se, por exemplo, não realizar a receita. Isso, mas exatamente. Aí, assim, pelo histórico, né, difícil que isso aconteça. Né? Geralmente o Guarapuava tem superado, né, as receitas, né? Você faz eu sempre, quando falo com o Diocese, eu digo, você é conservador, né? Você faz sempre um cálculo a menos e aí chegam emendas, os tributos municipais se arrecada mais e acaba arrecadando mais do que estava previsto, o que é melhor, né? É melhor. Do que ao contrário. Mas as pessoas que fazem contabilidade pública, elas são muito conservadoras nesse sentido, porque é melhor a gente errar para mais. Sim, exatamente. Porque o orçamento nada mais é do que contar com algo, né? Exatamente. Se ele não se realiza, você... A gente não consegue É melhor executar. contar com menos, né? Esperando que venha mais, como tem ocorrido em Guarapuava. Bruna, há gastos obrigatórios, por exemplo, saúde. Isso. Saúde, todo município do Brasil tem que, no mínimo, gastar 15%. Isso. O Guarapuava tem gastado, nos últimos anos, a média tem sido 25%, 26%, assim, bem mais do que... Bem mais. Mas, de qualquer forma, esse valor da emenda impositiva, metade vai para a saúde. O município lá no final da gestão, né, no final do exercício fiscal, melhor dizendo, ele pode contar esse dinheiro da emenda como um gasto obrigatório em saúde dentro desse 15%. Pode, porque não dentro do 15, né? O 15, ele é dentro do orçamento fixo do município. Então, esse valor, ele é um extra, né? Mas, como 50% é obrigatório a gente destinar para a saúde, então acaba que o município já conta com esse valor, entendi. Só ainda não sabe para onde vai encaminhar, sabe? Mas não dá para entrar no 15%. O 15% é da receita do município. Esse valor dos vereadores, ele conta como um extra, uma parte. Tem uma última questão aqui. São 21 vereadores. Então, se a gente pegar o 9 milhões e dividir por 21, dá um pouquinho menos. Então, vocês não estão contando o Sidão Oreico. O Sidão Oreico não vai ter
Não vai Tá ter, afastado. porque ele está afastado pelo Ministério Público, né? Então, a gente... Hoje, na casa, nós temos 20 vereadores em exercício, né? Seria demais também, né? Seria demais. Aí já tá querendo muito, um né, vereador afastado, recebendo salário há 2 anos já, né? Vai dar e tu vai poder fazer emenda. Aí já seria demais, né, Mas pro Magrão? ano que vem, Mas- daí o cálculo diminui um pouquinho, Aí né? diminui vai um dar- pouquinho. é, Aí porque as aí serão emendas daí serão 21. Daí serão 21, Serão né? 21, em porque- exercício mesmo, né? Exatamente. Acho que é isso, né, Kleber? Tá bem informado aí, 8h05 agora. Vereador Bruna Spitzer, deixar à disposição mais alguma coisa com relação a esse assunto e qualquer outro assunto da Câmara aí que você queira ressaltar também aqui pra gente encerrar nossa entrevista. Acredito que seja isso, Magrão. É importante esse movimento da gente explicar para a população do porquê que agora a Câmara Municipal tem, né, essas emendas impositivas e também deixar em aberto porque o orçamento do município é importante a participação popular. A gente faz a indicação nas emendas, até essas emendas que não são as impositivas, né, as emendas modificativas e aditivas, para a gente poder ver o que é aquilo que funcionou, o que o município deve dar prioridade para o ano que vem. Então, é importante que a população participe. Converse com o seu vereador, converse com aquela pessoa que você tem proximidade, que você tem confiança e dê dicas do que fazer. Porque a população que está lá na ponta sabe os serviços que são primordiais também. Então, é importante para nós, enquanto legisladores, saber da população o que vocês precisam que a gente indique no orçamento para que continue funcionando no ano que vem. Então, a gente está sempre à disposição, a gente está sempre aberto para conversar nesse sentido e explicar também pessoalmente como que funciona o orçamento. Porque eu sou contadora, mas eu confesso que a contabilidade, às vezes, ela é um pouco enigmática para as pessoas, Sim. né? Se você olha uma lei orçamentária lá de 200 páginas, você acha que é um bicho de 7 cabeças. E no fim das contas acaba não sendo, é fácil da gente poder desmistificar isso. Então estamos à disposição para poder entender um pouquinho das prioridades que a população quer e para a gente poder dialogar sobre isso E também. é possível isso, né? Eu ia até perguntar agora pra gente fechar se realmente era possível isso, né? Com certeza. A população procurar ou instituições, se é que já estão procurando muitos Com vereadores certeza. assim para fazer indicações, nossa entidade lá tá precisando de um recursinho aí. Mostrar um Pode fazer. projeto. É legítimo isso, É né? legítimo, com certeza. Atendendo os critérios também, né? Que existem, né? Com certeza, é legítimo porque nós também estamos aqui para ouvir, para indicar para aquilo que mais vai ter impacto, né? O valor é um valor significativo para Sim. entidades que precisam desse valor para sobreviver, né? Então, nós estamos também à disposição e acredito que todos os meus colegas da Câmara Municipal também estão à disposição para ouvir a população. Eu não queria perder essa deixa. A Bruna falou assim, parece complicado e, na verdade, é mais simples do que parece. De fato, Sim. né? Você pode simplificar muito ali. Mas eu diria, Bruna, que tem muitos aí que na campanha eleitoral acharam ao contrário. Não, é simples. Veja, Guarapuava arrecada quase 1 bilhão. Vai ser, né? Porque esse ano vai realizar. Sim. É bastante dinheiro, dá para fazer tudo. E, na verdade, não é bem assim, né? Metade é folha, um pouquinho mais da A nossa metade. folha é muito grande. A gente tem Aí você tem os gastos obrigatórios, né? Percentuais específicos com saúde e educação. O dinheiro que vem, por exemplo, do Fundeb não pode ser usado para outra coisa, vai travando no fim das contas, meu não amigo. sobra muita Não coisa. sobra muita coisa, então é importante entender. Eu tô ansioso para ver, né? Teve muita gente, não, tranquilo, vamos fazer tudo, porque veja, Guarapuava é uma cidade rica. Kleber, você Quem começa acompanha o dia a a dia- puxar muito assunto aí, a gente vai estender a entrevista, porque aí eu vou querer, Não, mas quem eu não sabe, que- eu não já queria- perguntar eu não queria daquele perder. outro, já que você falou de folha, do projeto dos comissionados. comissionados. Não, pode perguntar, pode Eu acho que perguntar. não era o foco da entrevista aqui, né? Não, não Mas e que na verdade a gente gostaria de saber com relação ao projeto, daí a gente tinha que saber da presidência da Câmara. Isso. Né? Apesar de Chamou você o Pedro. ser, por isso que você é a primeira secretária, Isso. mas aí depende muito da presidência, por isso que eu nem quis entrar aqui nesse projeto aí dos comissionados que veio, a gente falou aqui no apagar das luzes agora do mandato, ele poderia ter ido ir para a Câmara já antes, né? Para Sim. diminuir os comissionados, Sim. né? Mas a gente pode em outra oportunidade falar com Claro, relação a com esse certeza. projeto, se é que ele vai Se ser é que vai pautado, entrar em pauta, né? né? Tem que esperar pra Ainda ver. temos aí 1 mês e meio de sessões pela frente, né? Mas, Kleber, é interessante isso que você nos trouxe sobre a questão orçamentária e quando a gente entra na Câmara, é importante o vereador saber e entender de orçamento. Saber para que serve cada função, para que serve cada dotação, porque não adianta a gente entrar lá e exigir coisas do executivo que não vão conseguir ser executadas, porque o orçamento não permite. Não adianta Guarapuava ter uma arrecadação gigantesca se nós temos obrigações a cumprir, né? Então é importante que o vereador que está entrando agora na Câmara sente para estudar um pouco do básico do orçamento municipal para saber
quais projetos aplicar, se é possível, se não é possível, quais são as funções ali primárias também, né? Porque a gente vê em muitas câmaras pequenas, principalmente, a dificuldade da apresentação de projetos que geram gastos para o município que a gente não pode fazer, mas que a gente pode trabalhar de outras maneiras para que sejam feitos, né? Mas é importante entender um pouco da obrigatoriedade dos nossos orçamentos, porque no final, como você falou, não sobra quase nada. E com certeza muitos terão esse choque de realidade, muitos terão esse choque de realidade muito em breve, né? Guarapuava não vai ser diferente, mas todos os municípios do Brasil, né? Aventureiros que se elegem, não, tá tudo resolvido, tá tudo certo. Tudo é possível. Podia ser fácil assim, né? Muita promessa que não compete ao vereador, né? A maioria não compete. Isso que é muito complicado, né? Que daí a gente entra lá e muita coisa fica travada, você não consegue devolver para a população aquilo que você prometeu durante a campanha. Mas no executivo também tem gente que quem tem a caneta também se ilude às vezes. Né? Exatamente. Sim, com certeza. Vereador Bruno Spitzner, obrigado pela sua presença aqui na Rádio Cultura. Marcão. Até a próxima. Até. Obrigada, gente. Valeu, obrigado.